Olá, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, Jonathan falando por aqui. Estamos iniciando o nosso 9º dia de exposição no livro de Números, e hoje estudaremos os capítulos 25, 26 e 27. Na aula de hoje finalizaremos a segunda sessão do livro. A primeira sessão nós vimos o preparo do povo. A segunda sessão nós estamos vendo como esse povo murmurou e duvidou de Deus. E devido a isso, Deus disse que eles não entrariam na terra prometida, exceto seus filhos, Caleb e Josué. E ainda na aula de hoje, iniciaremos a terceira sessão, onde veremos Deus preparando uma nova geração para entrar na terra prometida. Iniciando o capítulo 25, veremos a prostituição de Israel. Dos versículos 1 ao 4, enquanto Israel estava em Sitim, os israelitas começaram a se prostituir com as moabitas. Elas convidaram os israelitas a fazerem sacrifícios aos seus deuses, e eles fizeram. Além disso, eles adoraram os deuses dos moabitas. A ira do Senhor se acendeu e ele mandou matar enforcado os chefes do povo. E os juízes de Israel tiveram que matar cada um de sua tribo que adorou Baal. Dos versículos 5 ao 15, um israelita levou para sua tenda uma midianita na presença de todos enquanto choravam diante da tenda do encontro. Finéias, ao ver isso, pegou uma lança e matou os dois atravessando a lança neles. Seus nomes eram Zinri, o israelita, e Cosbe, a midianita. Então a praga que havia começado acabou, mas ainda assim morreram 24.000 pessoas. Com isso, a ira de Deus se afastou por causa do zelo que Finéias teve com Deus, e Deus estabeleceu uma aliança de paz com ele e seus descendentes com um sacerdócio perpétuo. Dos versículos 16 ao 18, o Senhor mandou matar todos os midianitas devido a todos os acontecimentos que eles fizeram com Israel. Finalizamos a segunda sessão do livro e, conforme descrito no versículo 9, vimos os últimos israelitas dessa primeira geração sendo mortos. Agora entraremos na última sessão do livro, onde veremos Deus dando uma nova oportunidade para Israel. Capítulo 26, o segundo censo de Israel. Dos versículos 1 ao 3, depois que a praga passou, Deus mandou Moisés e Eleazar fazerem uma nova contagem do povo. Eles deveriam contar homens de 20 anos para cima aptos para servirem na guerra. Eles estavam em Moabe, do lado oposto de Jericó. Então, dos versículos 4 ao 51, fala da contagem de todas as tribos. E do versículo 8 ao 11, nós temos uma informação que diz que os descendentes de Corá, que são aquele povo que se rebelou no deserto e a terra os engoliu vivos, eles não desapareceriam. Eles pertencem ao clã Paluíta, conforme descrito no versículo 5. E o total contado desse povo foi de 601.730 pessoas. E o resultado desse segundo censo foi bem próximo ao primeiro censo realizado, só que deu uma diferença de 1.820 homens a menos. Dos versículos 52 ao 56, Deus disse para Moisés dividir a terra por sorteio entre as tribos, e as porções para cada tribo deveria ser de acordo com a quantidade de pessoas registrada por tribo. Deus determina assim para que houvesse divisão correta de acordo com o tamanho da população. Dos versículos 57 ao 62, os clãs dos levitas, que são os gersonitas, os coatitas e os meraritas, tiveram o total de homens de 1 mês de idade para cima de 23.000, permanecendo a mesma quantidade do primeiro censo. Dos versículos 63 ao 65, diz que o povo que foi contado dessa vez não estava na contagem anterior. Todo o povo da primeira contagem tinha morrido conforme Deus havia falado. Agora vamos para o capítulo 27. Do versículo 1 ao 7, Zelofeade, que era da descendência de Manassés, tinha morrido no deserto. Ele teve somente filhas. E suas filhas se apresentaram a Moisés, Eleazar e todos os líderes, dizendo que seu pai havia morrido por causa do seu pecado e não teve filhos. Então elas pediram uma propriedade entre o povo, senão o nome do pai delas desapareceria. Moisés fala com Deus, que responde que era justo, e diz para dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. Dos versículos 8 ao 11, então Deus dá mais uma lei para o povo a respeito de haver outro caso como o de Zelofeade. Se um homem que tivesse somente filhas morresse, deveriam dar a propriedade do pai para as filhas. Se não tivesse filho algum, deveria dar a propriedade aos irmãos. Se não tivesse irmãos, deveria dar aos irmãos de seu pai. Se o seu pai não tivesse irmãos, então deveriam dar ao parente mais próximo de seu clã. Dos versículos 12 ao 20, Deus mandou Moisés subir ao monte Abarim e olhar para a terra prometida e disse que depois disso ele seria reunido ao seu povo, assim como aconteceu com Arão devido à desobediência deles no deserto.
Moisés responde: Tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica um homem para ser o novo líder do povo. Então Deus escolhe Josué, homem em quem estava o Espírito de Deus, e manda Moisés pôr as mãos sobre ele e apresentar Josué a Eleazar e diante da comunidade para que todos o reconhecessem como o novo líder. Dos versículos 21 a 23, diz que com Josué seria diferente a forma para consultar a Deus. Ele deveria se apresentar diante de Eleazar, que usaria o Urim perante o Senhor para saber a sua vontade. E Moisés fez tudo como Deus ordenou. Haviam duas pedras que eram utilizadas para consultar a vontade de Deus, que é o Urim e o Tumim. Essas pedras elas ficavam dentro do peitoral do sumo sacerdote. A gente pode ver isso lá em Êxodo, no capítulo 28, no versículo 30, quando Deus está dando as instruções para construir o tabernáculo. Josué não podia entrar na tenda sagrada igual Moisés. Então, para ele consultar a vontade de Deus, tinha que ser através do sumo sacerdote, que nesse tempo era Eleazar. E por hoje finalizamos a nossa aula e eu quero deixar uma reflexão. Quando não conhecemos uma pessoa, naturalmente julgamos ela pela sua aparência. Isso faz parte da nossa natureza caída. E para que conheçamos uma pessoa, precisamos nos relacionar com ela. Como? Naquele contato diário, um a um, face a face. Só assim nós passamos a entendê-la. Seus talentos, suas qualidades, seus defeitos, seus desejos, seus sentimentos. Israel, infelizmente, não quis conhecer a Deus. Deus a todo momento se apresentou a eles no deserto. Esse Deus é diferente de todos os outros deuses falsos que existem, pois é Ele quem se achega a nós. Se Ele dependesse de nós para buscarmos a sua face, isso nunca aconteceria, porque nós somos como Israel, com o coração voltado para o Egito. E Deus é tão perfeito que Ele materializou a sua palavra, e hoje temos ela na palma das nossas mãos. E para que conheçamos esse Deus, precisamos meditar na sua lei. Assim como diz o salmista em Salmos 1, nos versos 1 e 2, que diz: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em qual lei você está meditando? A dos homens ou a do Senhor? Eu finalizo por aqui. Deus abençoe a sua vida. E até amanhã, querendo Deus.